E aí, pessoal, graça e paz. Começando mais um live diretamente de Effingham, Illinois, Igreja Torre Forte Internacional. Glória a Deus. Nós vamos estar orando e já vamos estar indo para a palavra. Amém, Pai? Nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por mais uma semana, por mais um dia de vida. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos pela cobertura que vem através do sangue precioso de Jesus. Oramos, Pai, para que a nossa mente, o nosso coração, para que os nossos olhos vejam, os ouvidos ouçam, e que a gente tenha um coração que possa entender a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, eu quero orar para que o Senhor venha me dar, Senhor Deus, a habilidade de abençoar meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor esteja cobertando a cada família. Pai, nós continuamos crendo no Teu cuidado, na Tua proteção. Oramos, Senhor Deus, cancelando essa virose, esse Covid-19, e tudo que tem vindo, Senhor Deus, por causa desse vírus. Nós oramos agora, Senhor Deus, crendo no poder da oração, crendo no poder da palavra, crendo que agindo Deus, quem impedirá? Pai, no nome de Jesus eu oro, para que o Senhor venha tocar na minha mente, pensar através da minha mente e usar as minhas cordas vocais para comunicar a Tua palavra de uma forma eficaz. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos que todo jugo seja quebrado, todo fardo despedaçado, na autoridade do nome de Jesus. Quem pode dizer um amém? Quem pode dar um glória a Deus aí? Amém. Hoje eu estou pensando, gente, de manhã eu já ministrei sobre isso, porque na maioria das vezes a gente não se preocupa tanto com o coração, no físico, até que você começa a ter algum tipo de indisposição, algum tipo de dor no peito, e aí começa aquela bateria de exames, né? De um modo geral, a gente vai levando até que alguma coisa aconteça. Eu me recordo muito tempo atrás, meu Deus, muito tempo atrás, já deve fazer uns 15 anos, que eu lembro que eu passei uma situação como essa, estava no Brasil, dores no peito, aí foi ver, o que você faz? O exame de sangue para ver se está com o colesterol alto, se tem alguma coisa alterada, triglicérides, aquela coisa toda de exame de sangue. E eu recordo que eu fiz também aquele negocinho que põe um aparelhinho assim, e você fica com ele, acho que 24 horas... E aí foi interessante que a pessoa que estava me atendendo, ela falou assim, mas qual que é a sua linha de trabalho, o que você faz e tal? Aí eu falei que estava no ministério, que eu era pastor, aí ele falou desse jeito, eu falei, se continuar desse jeito, daqui uns 5 anos você vai ter que colocar a ponte de safena. Eu falei, sangue de Jesus, meu! Sangue de Jesus tem poder. Porque era necessário acontecer algumas mudanças. A pessoa estava analisando do lado dela, entendeu? Mas eu, graças a Deus, e eu comecei a declarar, e comecei a orar, e a repreender aquelas palavras. Eu não aceitei aquilo sobre a minha vida. Graças a Deus, eu acho que faz pelo menos uns 15 anos, ele falou que em 5 ou 6 anos teria que colocar. Não coloquei, não vou colocar. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Quem pode dizer amém por isso? Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vê que é importante como que está o estado, como que está o coração. Entendeu? A gente tem visto nessas últimas semanas, nós vimos algumas coisas que eu quero recapitular, essa parte que enfatiza tanto, para você ver como que Deus trata do coração que é endurecido. Porque Deus leva isso a sério. Como Deus trata do coração endurecido, da mesma maneira que o coração endurecido não endurece da noite para o dia. São situações e coisas que vão acontecendo que a pessoa vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, e o coração dela vai ficando como uma pedra. Nós vimos isso no confronto entre Estevão e os fariseus. A gente vê em Atos 7, 51, que ele, confrontando, ele diz assim, homens de dura cerviz, e incircuncisos de coração e de ouvido. Incircunciso, nós sabemos que a circuncisão no Antigo Testamento era o sinal da aliança.
Era o sinal no próprio corpo da pessoa, a aliança que ela tinha com Deus. E nós sabemos que há uma transição do velho para o novo, mas no Antigo Testamento mesmo nós vemos. O importante não é a circuncisão na carne, mas a circuncisão que é feita no coração. O coração que é sensível. O coração que não perdeu. O coração que ele tem a sensibilidade, que ele ouve, o ouvido também, fala assim, incursivos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Esse foi um dos exemplos. O outro foi o encontro que Jesus teve com Saul a caminho de Damasco. No verso 3 de capítulo 9 de Atos diz assim, e indo no caminho... No seu próprio caminho, na sua própria viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu. Eu acredito, de fato, que há uma sequência ali de como ouvir a voz de Deus. Precisou ele descer para ele poder subir. Precisou ele ficar cego para ele poder enxergar. Uma dinâmica de várias coisas que precisaram acontecer para que a vida dele fosse alinhada. Porque ele achou que estava fazendo a vontade de Deus e ele estava indo contra. Tanto que Jesus fala com ele e diz assim, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és? Senhor. E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, que era um aparato para poder conduzir o gado de ferro, uma ponta aguda, que se ele saía do caminho, ele levava aquela furada. Então, assim, você vê que Jesus, quando confronta ele aponta para esse sentimento que Saulo tinha, que ele não sabia. Terceiro lugar, nós falamos sobre a parábola do filho pródigo e o amor do pai. Uma das coisas que eu estava meditando em relação a esse texto, você vê que ele tem muito a ver como que o Senhor trata os preconceitos e como que ele apresentou o pastor, ele apresentou a mulher, apresentou o pai e os dois filhos. Mas um outro aspecto disso é que era o cotidiano, era a vida deles. Aí você vê que coloca o quê? Quando sai uma ovelha, né? Quando uma ovelha se perde, o pastor vai atrás, o pastor traz a ovelha, ele chama os seus amigos, ele chama os vizinhos para se alegrar com ele. Então você vê, de 100, se é 1, então tem a ver com 1%. A mulher que perdeu a dracma, a mulher que perdeu a moeda, que eram 10, passa a ser 10%, ela acende a lâmpada, ela limpa a casa, ela varre a casa, ela acha, e quando ela acha, ela chama a vizinhança, ela chama as suas amigas para celebrar. São 10% de 100%, porque se eram 10, ela perde uma, são 10%. Então, assim, uma coisa que eu vi você se alegra quando a ovelha volta, você se alegra quando a moeda é encontrada, por que não se alegrar quando um pecador se arrepende? Por que não se alegrar quando alguém que estava perdido é encontrado? Por que não se alegrar quando alguém que estava morto revive? O que Jesus está colocando para eles é, como pode o seu coração ser tão duro? Como pode você falar que serve ou segue a palavra ou segue a lei, mas você está perdendo as duas coisas mais importantes, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, toda a tua energia, tudo aquilo que você tem, e amar o teu próximo como a si mesmo. Então Jesus confronta diretamente, e a gente vê isso nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, você vê que quando ele confrontava o quê? A dureza do coração do fariseu. Porque ele achava que estava fazendo certo, ele achava que estava obedecendo ao Senhor, ele achava que estava agradecendo ao Senhor, mas era tudo religião, era tudo superficial, era tudo lá de fora, ele não estava preocupado com o que estava acontecendo do lado de dentro, era como se, a palavra mesmo fala, eles eram como sepulcros caiados, bonito por fora e sujo, podre por dentro. Então, assim, é muito importante a gente ver isso, e eu quero ver com vocês Provérbios 4, Provérbios 4. Então hoje eu quero falar sobre isso. Como Deus trata do coração endurecido. Provérbios 4. Estou vendo aí que o pessoal do Glória já chegou. O pessoal do Aleluia. Amém. Pessoal que ama a palavra, né?
Ô, gente, que saudade de vocês. Meu Deus. Meu Deus. A gente estava com vontade de ir para o Brasil esse ano, mas, pelo jeito, vai ficar só para o ano que vem. Mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Vamos lá para Provérbios 4. A partir do verso 20, fala assim: Filho meu, não atenta para as minhas palavras. Filho meu, atenta para as minhas razões inclina o teu ouvido. Não te deixes apartar-se dos teus olhos, guarda dentro do teu coração. Atenta para as minhas palavras e as minhas razões inclina o teu ouvido, porque aí você vai vendo que ele vai explicando já quais que são as portas de acesso para o seu coração. Então ele coloca primeiro, inclina o teu ouvido, não se deixa espatar dos teus olhos. Eu chamo da porta do ouvido, a porta dos olhos e a porta da boca, que vão levar até o seu coração, ou revelar como está o seu coração. Guardas dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Não as deixes apartar dos teus olhos, guardas dentro do teu coração, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E novamente ele vem com a ênfase de você ver quais que são essas portas de acesso. Desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios, os teus olhos olhem direitos, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines, nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E então eu quero ligar com o que a gente falou no começo, porque é da mesma maneira. A pessoa não percebe que ela tem, ou que ela tá, algo não está certo com o coração dela até que alguma coisa aconteça. E quanto mais ela demora para reconhecer, ou para tratar, ou para mudar a alimentação, ou para começar a se exercitar, vai ser pior. Entendeu? Agora, o fato disso do coração, outro texto que tem muito importante em relação a isso, é porque a sua boca revela aquilo que você valoriza. Mateus 12:34 fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. Onde que está o tesouro? No coração. Não estou falando do coração, o órgão. Estou falando aquilo que a pessoa guarda no interior. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro e o homem mau do seu mau tesouro, coisas más. Agora, tesouro tem a ver com o quê? Eu, pelo menos, imagino aquele caixote, sabe, de filme, que você vê que tinha pedras preciosas, tinha joias, tinha ouro, sabe, que os piratas queriam achar o tesouro. O que eu entendo com isso é o quê? É a pessoa que valoriza mais a dor. Ela valoriza tanto que ela sempre tem que estar falando, ela sempre tem que estar jogando na cara, ela sempre tem que estar colocando o que não deu certo, como que foi, ou como que não foi, o que ela fez, o que ela não fez, porque é aquilo que está no coração. Ela valoriza tanto, que a única coisa que ela fala é só aquilo. Você valoriza a sua dor mais do que a promessa de Deus. Ou você acumulou, são coisas que todos nós acumulamos ao longo da vida, mas você tem essa escolha de acumular ou coisa boa ou coisa ruim. Eu sempre trago isso. A semana passada acho que eu falei dos acumuladores, que a pessoa guarda tudo, não joga nada fora, ela vai guardando. Na maioria das vezes, irmãos, o que está acontecendo lá de fora é um reflexo daquilo que está no interior. Eu, particularmente, se o meu escritório, a minha escrivaninha não estiver em ordem, eu não consigo ser produtivo como eu poderia.
Tem gente que consegue, não sei como, mas tem gente que consegue, entendeu? Tá uma bagunça, ela no meio da bagunça dela, ela acha que é uma bagunça organizada. Para mim, o fato da bagunça do lado de fora representa como que tá do lado de dentro. Por isso que para mim é fundamental, casa limpa, tudo limpo, louça limpa, balcão limpo, a sala limpa, carpete limpo. Eu gosto disso, irmão. Porque para mim é um reflexo de como vai no interior. Minhas roupas, do mesmo jeito. De ter tudo organizado, tudo por ordem de cor, da cor mais forte para a cor mais fraca, até o branco. Eu arrumo tudo isso, meu guarda-roupa, os meus sapatos todos arrumados, tênis tudo arrumado, tudo colocado, tudo em ordem. Por quê? Para mim, quanto mais ordem, que eu posso até usar, né? O que a gente fala, a nossa bandeira, ordem e progresso. Eu penso que ordem traz progresso. Oh, daria para pregar isso daí. Ordem traz progresso. Entendeu? Se você não tem autoridade sobre coisas do seu dia a dia, como você quer ter autoridade para repreender demônios? Se você não tem autoridade para fazer coisas que são possíveis de serem feitas, como que você vai querer começar a comandar e determinar coisas do mundo espiritual que a gente não vê? Então, para mim, tudo tem a ver com o natural, como você desenvolve a sua vida no dia a dia. Então, para mim, é isso. Entendeu? Aqui, a gente não tem condição de chamar alguém para cortar a grama. A gente tem que cortar. Agora, se eu não cortar, a grama vai crescendo. E quanto mais chove, mais você tem que cortar. E tem semana que tem que cortar 2 vezes. Agora, não adianta eu ficar olhando para a grama que cresceu, ou na frente, ou na parte de trás da casa, e ficar repreendendo. Eu declaro que essa grama vai ser cortada. Eu declaro em nome de... Não. Não adianta espiritualizar aquilo que tem que ser feito no natural. Não adianta espiritualizar coisas que vai depender de você, da sua disposição, de você fazer, de você ir para cima, de você colocar em ordem, de você ter um schedule, de você ter uma vida mais organizada para ter uma vida mais produtiva. Ordem traz progresso. Então o que eu entendo Deus quer que a gente esteja organizando a nossa vida, vendo aquilo que precisa sair, vendo aquilo que tem que ser valorizado, vendo aquilo que é importante, vendo aquilo que não é tão importante. Ninguém mais vai poder fazer isso. Você tem que perceber, eu estou feliz onde eu estou com a minha vida hoje? Faz essa pergunta para você. Entendeu? Seja independente da idade que você tem, 20, 30, 40, 50, 60, 70, independente, eu estou feliz aonde está hoje, porque se você não está, se você não conhece enxergar a mão de Deus, o que Deus está fazendo, como Deus está agindo, vai ser necessário fazer alguns ajustes. Entendeu? E você sabe, eu não parto do ponto de vista de peso, de jugo, de fardo, homem pecador. Não é isso do dedo na sua cara. É simplesmente do fato, você quer progredir, você quer avançar, você quer viver o melhor de Deus, as promessas de Deus, coloca a vida em ordem. O que você valoriza tanto no seu coração? Será que não é isso que você está valorizando, que está impedindo você de caminhar, você de avançar? Porque é um tesouro ruim, é um tesouro mau. O que você coletou, o que você acumulou ao longo do caminho? Deixa eu te dar algumas das características que eu vejo como coração endurecido. Tem mais, tem várias, mas deixa eu te dar algumas. O coração endurecido é o coração que ficou dessensibilizado. É o coração que não teme ao Senhor. É o coração que está seco, duro. É um coração que está sempre exigindo. É um coração difícil de agradar, difícil de satisfazer. É um coração que prejudica aos outros. É um coração que está embotado na percepção espiritual. É um coração que é insensível à necessidade dos outros. O coração está duro. É um coração que é insensível, é um coração que é inflexível. E outra coisa, a sua vida, a verdade é essa, a vida, ela vai na direção do coração. A forma que você pensa, né? Tem uma palavra, assim como imaginou em sua alma, que tem a ver com o coração, assim é.
Então a imagem que você tem dentro, ela é manifesta do lado de fora. Então é isso, a sua vida vai na direção de como está o seu coração. O coração não está bem, irmão, não adianta. Pode fazer o que for, vai vazar. Na hora que for espremido, os outros vão ver. Talvez a pessoa está achando que não. Mas o coração está endurecido. Há uns anos atrás eu estava orando por um rapaz em Kansas City, problema de coluna. E ele explicou, foi terrível a situação com a coluna dele, tiveram que colocar um osso que ele tinha quebrado, era como se estivesse soltando algo na coluna dele. E ele falou, já fiz tanto tratamento nessa região, já levei tanto até choque nessa região para ver se melhora, que eu perdi o sentimento. Ele não conseguia sentir. Ficou duro, que nem uma pedra na parte da região lombar. Você tocava, você sentia que era duro. Ele falou, não sinto nada. Podia bater ali, ele não sentia. Sabe o que acontece com a pessoa que ela decide? Eu não estou falando das coisas que vão acontecendo, porque ela vai ter uma escolha. Ela decide que ela vai ser daquele jeito, eu nasci assim, vou morrer assim. Não vou mudar. Os outros que mudem, eu não vou mudar. O problema é que depois de um tempo, no começo o Espírito Santo ele usa pessoas, ele usa situações. Você vai na igreja, o Senhor fala. No começo caiu uma lágrima. Depois de um tempo ela não sente mais. Depois de um tempo ela não ouve mais. Depois de um tempo ela acha que não tem mais jeito. E aquele toque que o Espírito Santo dava, ela não sente mais. Ela resistiu tanto que chega uma hora, e é isso que a gente vai ver aqui na vida de Faraó, as oportunidades que ele teve. Então chega um momento onde o Senhor mesmo vai tratar com aquela pessoa. Por quê? Porque ela resistiu. O Senhor deu chance. Mas ela não quer. Então olha só, Êxodo 4. Êxodo 4. Disse ainda o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Não endurecerei, aqui. Tenho posto na tua mão. Mas endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Vai vendo. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor Deus, Israel é meu filho, o meu primogênito. Eu já falei sobre isso algumas semanas atrás, porque Faraó, ele pensava que ele era filho dos deuses do Egito. Ninguém mais, era ele. Então era como se ele fosse o Deus e ele fazia o que ele queria, ele não tinha que prestar conta para ninguém. Era ele. Teve gente aí, você tosse hoje, até no telefone, tem gente que fala sangue de Jesus, né? Com medo. Meu Deus. Olha lá, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho. Imagina Deus falando isso para uma nação inteira. Você acha que você é o filho dos deuses? Israel é o meu filho. Israel é o meu primogênito. Eu cuido dele dessa maneira. Essa nação, para mim, ela é separada, ela é escolhida. Ele coloca isso, mas olha só. E eu te disse, deixa ir o meu filho para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Por isso matarei o teu filho, o teu primogênito. Então quando a gente vê ali, eu fiquei a semana inteira pesquisando em relação a isso, por quê? O Senhor endurecendo o coração de Faraó. Como que pode isso? Como que pode o Senhor julgar alguém que ele mesmo endureceu o coração da pessoa? Agora, quando você volta, quando você vê isso na palavra, você vê que Deus endureceu, existem na realidade 10 lugares onde o endurecimento de Faraó é atribuído a Deus. Deixa eu te dar os textos, se você quiser depois você pesquisa. Tá aí,
Êxodo 4, 21, Êxodo 7, 3, 9, 12, 10, 1, 10, 20, 10, 27, 11, 10, 14, 4, 14, 8, 14, 17. 10 vezes. Essa passagem, isso aqui, que tem a ver, endurecerei o seu coração, Deus falando. Mas também a gente deve afirmar com a mesma firmeza que Faraó endureceu o seu próprio coração em outras 10 passagens. Ele mesmo. E a gente vê que as primeiras 5 ou 6 vezes foi ele. Ele escolheu endurecer o coração em vez de ceder. Endureceu o coração em vez de obedecer, em vez de se submeter. Olha só, isso Faraó agora, Êxodo 7, 13, 7, 14, 7, 22, 8, 15, 8, 19, 8, 32, 9, 7, 9, 34, 9, 35 e o 13, 15. Então a gente vê o quê? Que o endurecimento foi tanto um ato, né, do próprio Faraó, quanto uma obra de Deus. Agora, ainda mais significativo é o fato de que Faraó foi o agente do endurecimento no primeiro sinal e nas 5 primeiras pragas. Foi só após a 6ª praga que Deus vem e endurece o coração de Faraó. Ele fortaleceu, essa que é a ideia. Ele fortaleceu o seu próprio desejo. Só um recap, pra gente relembrar. Esse Faraó, ele era quem? Ele foi um cara, ditador brutal, supervisionando os terríveis abusos e opressões israelitas por cerca de 400 anos. O povo ficou sob cativeiro mais ou menos 400 anos. Ele era responsável, lembra? Foi ele que foi responsável por matar os bebês, jogar os bebês no Nilo. Então Faraó escolheu trazer sobre ele, sobre si e sobre a sua nação, um julgamento endurecendo o seu próprio coração contra os mandamentos do Senhor. Vamos ver isso no Novo Testamento, à luz do Novo Testamento? Romanos 1. Romanos 1. Vai vendo aí, você está com a Bíblia, veja aí. Romanos 1, a partir do verso 18. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Ele teve essa oportunidade. Mas você acha que Faraó ia se dobrar? Irmão, a palavra é clara, ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Deus nem lhe deram graças antes de em seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Ou seja, eles começaram a adorar isso, o homem. Bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Pelo que Deus os entregou à concupiscência dos seus corações. Ou seja, quero errar. Não, não erra. Olha, se arrepende, volta. Deus está te dando oportunidade. Deus está falando. Sabe, a pessoa ouve, ela vai na igreja, ela tem oportunidade, ela ouve a palavra, ela não quer. Eu não sei qual que é a forma que Deus mede isso. Mas chega uma hora que Deus fala assim, é isso que você quer? É isso que você vai ter. Eu sei. É assim então?
Porque ele dá oportunidade pelo que Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Está vendo? A concupiscência está no coração. O tesouro mal é no coração. A coisa errada, a forma de agir errado, está no coração da pessoa. Ela escolhe. Pois não adianta reclamar. Ela escolhe fazer errado. E ela sabe que está errado, mas para ela reconhecer, ela vai ter que reconhecer que o caminho que ela estava seguindo era errado. E ela vai querer, se ela é soberba? Não vai. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, entregou à imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E isso aqui hoje parece moda. Entendeu? O que mais a gente vê online é if it feels good, do it. Se você se sente bem, faz. Você não tem que prestar conta para ninguém. Vai e erra, vai e faz. Você não está se sentindo bem? Você acha? Não, Deus é amor. Se ele é amor, imagina, faz o que você quer. Não, ele não vai julgar. Vai nessa. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí olha o que fala no verso 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Como que Deus trata o coração endurecido? Ele vai dando oportunidade. Se a pessoa continua no caminho errado, chega uma hora que Deus mesmo fala, é isso que você quer? Então vai. Sabe como? Se você ler aqueles textos todos que eu passei em Êxodo, sabe por que o coração de Faraó ficou endurecido? Porque ele viu Deus se revelar. E ele não queria aceitar. Ele viu as pragas, ele viu, olha só, ele viu Deus revelar o poder, ele viu Deus revelar a supremacia, ele viu Deus revelar o seu amor pelo povo, ele viu Deus revelar o ódio pelo pecado, ele viu Deus revelar o seu amor por Israel como se fosse como seu primeiro filho, primogênito. Você acha que ele ia aceitar? Ele teria que reconhecer que tudo o que ele fez estava errado. A morte dos bebês estava errada. A forma como ele perseguiu Israel estava errado. A forma como ele aprisionou, a forma como ele endureceu, a forma como ele fez com que eles produzissem os tijolos, foi tudo errado. Então a principal razão para um coração ficar duro e incrédulo é um coração que rejeita o agir de Deus. Ele sabe que está errado, mas continua em seu erro assim mesmo. Eu quero te dar 2 textos e a gente termina, a gente vai orar. O primeiro em Hebreus 3. O que a gente faz então, né? Porque eu acredito, Deus vai dando oportunidade. Pô, primeiro sinal e as 5 primeiras pragas, não foi Deus não, foi o próprio Faraó. Então depois é? Então eu vou dar força para você continuar resistindo, porque vai vir julgamento. Hebreus 3, 7 até o 15. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Assim como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração.
e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vede, irmãos, que nunca, olha aqui, não é nem de vez em quando, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Isso deveria estar acontecendo na igreja, entre os irmãos. Esse tipo de exortação, de encorajamento, todo mundo devia estar fazendo isso aqui, gente. Então, o que esse texto tem a ver? A gente está fazendo uma autoanálise de como vai o nosso coração à luz da palavra. Não é aquilo que a gente faz o check-up do coração? A gente teria que estar fazendo o check-up de como está nosso coração. Nosso homem interior, o homem espiritual. À luz da palavra. Não se você sente bem, você vai e faz. Mas você deixa de fazer porque você quer agradar ao Senhor. Porque se você abaixa a cabeça, meu, e é um cabeçudo mesmo, é o cara, sabe, vai fazendo, não reconhece, duro. Olha aqui, nunca haja, qualquer um de vós, o perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos nos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Segundo, eu termino aqui. Tiago 4. Tiago 4, do 5 em diante diz: ou pensais que em vão diz as Escrituras que o Espírito que ele faz habitar em vós tem intensos ciúmes. Antes, ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. O problema de Faraó, você acha que ele ia reconhecer que ele era soberbo? Você acha que ele ia se humilhar debaixo da potente mão do Senhor? Você acha que ele ia reconhecer que ele errou tantos anos? Você acha que ele ia se submeter a Deus e à vontade de Deus e ao plano de Deus? A palavra fala, sujeitai-vos, pois, a Deus. Eu gosto em inglês que fala submission. Submissão. É uma missão de estar embaixo. Missão de estar embaixo de Deus, do que Ele fala, da sua palavra, da sua vontade, do seu querer. Submetei-vos, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A gente vê hoje de uma forma mundial. O inimigo, ele não está nem escondendo mais, mas ele quer tomar território. E eu falei isso hoje de manhã, eu quero falar para você também, porque eu ministrei há um tempo atrás isso, aqui, de como você tomar um território. Porque quando Jesus vai para Decápolis, a palavra fala que teve uma tempestade tão grande no caminho para eles chegarem lá. E eu creio e entendo que era porque havia aquele homem com todos aqueles demônios, com aquela legião de demônios. Não era aquilo que refletia na vida daquele homem, era aquele principado, aqueles demônios que estavam atuando sobre uma região. Mas Jesus não ficou intimidado. Jesus não voltou para trás. Jesus não falou assim, é melhor a gente nem ir lá. Nem mexe com isso.
deixa para lá. Nós podemos ir para outras cidades, porque tá feio, tá pesado o negócio. Ele foi para cima, ele foi para frente, ele não voltou, ele levou a libertação. Os demônios saíram do homem, foram para os porcos caíram no abismo, eles foram expulsos da cidade, mas o homem foi liberto. E detalhe, aquele homem que tinha tudo aquilo sobre ele, que nem 2.000 porcos conseguiram aguentar, caíram, despenhadeiro abaixo. Ele se torna um evangelista naquela região. 10 cidades foram alcançadas por causa daquele homem que foi liberto. Então, para mim, é isso aqui, meu. Se você tem, para mim ficou muito forte essa palavra hoje. A ordem traz progresso. O coração contrito, o Senhor não vai rejeitar. Agora, se você começa a querer desafiar, achar que o que você tem ou faz ou fala é mais importante, ou está num lugar que o tesouro é o que você fala, o que você diz, aí a coisa vai ficar feia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lembra do filho pródigo? Quando o pai vê ele de longe, ele sai correndo. Sabe por quê? Porque a cidade toda poderia se doer pelo filho ter desonrado o pai, e eles fariam justiça com as próprias mãos. E o pai não queria isso para o filho. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Então quando você vai na direção de Deus, não tem como errar. Quando você quer agradar o Senhor, você quer fazer a vontade de Deus, você quer seguir os planos de Deus, você se submete a Deus, submete à palavra de Deus, você submete à vontade dele, você submete ao que ele quer fazer, submete à Bíblia. O Senhor vai te exaltar. Ele resiste ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Chegai-vos a Deus, ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Aleluia. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Eu termino aqui. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Amém? Então é assim que Deus trata o coração endurecido. Mas enquanto o Senhor está nos dando palavra, é porque Ele quer, é porque Ele nos ama, né? Mas chega um ponto que o Senhor fala, é isso mesmo que você quer? Então, tá aqui. Aí o julgamento vem. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que nesse dia de hoje o Senhor possa encontrar, o Senhor possa visitar a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos. Senhor, eu tenho certeza que muitos não querem, Pai. Não querem viver ou experimentar o julgamento do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que a gente possa, Senhor Deus, que a gente não venha resistir ao Senhor, mas que a gente venha resistir ao diabo. Eu oro, Senhor Deus, por aqueles que talvez ficaram com o coração endurecido de tanto que sofreram, de tantas coisas que já passaram. Eu oro para que o Senhor venha trazer uma cura interior, a cura na alma, cura de feridas, cura de situações, Pai, que talvez fugiram do controle, do nosso controle, mas não do seu controle. Eu oro, Pai, para que a gente seja sensível à sua voz, ao seu querer. Que a gente possa ter um coração flexível, maleável, em nome de Jesus. Eu quero abençoar meus irmãos e irmãs e declarar, Pai, isso que ficou tão forte hoje aqui para mim. Que a ordem traz progresso. Abençoa cada um, nos dá uma semana de vitória, nos dá uma noite de descanso.
Senhor Deus, paralisa a atuação do inimigo e nos ajuda a avançar nas coisas que o Senhor tem para nós, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Legal, gente. Um abraço a todos vocês. Nos vemos, se não durante essa semana, no próximo domingo, no mesmo horário, né? No Brasil, começa às 8 da noite. Um abraço a todos vocês e que Deus continue nos dando graça e força. Em nome de Jesus. Amém? Valeu. Se abençoou você, compartilhe aí com alguém. Até mais. Tchau, tchau.